Nós, enquanto discípulas de Jesus Cristo, estamos aqui neste mundo para aplicar e andar conforme Jesus Cristo andou. Mas para seguir nessas pegadas, nessa caminhada, é preciso que a gente conheça o que Jesus fez aqui na Terra e o que ele nos ensinou. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês 7 princípios, 7 exemplos para que a gente possa colocar no nosso cotidiano. Tá curiosa? Quer andar nos passos de Jesus? Se esse é o seu caso, então esse vídeo foi feito para você. Está preparada? Nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Quero te convidar para se inscrever nesse canal, porque além de você compartilhar o evangelho com outras pessoas, você também tem acesso a todos os vídeos. Assim que eu postar, você já vai receber uma notificação aí no celular. E sem demorar muito, vamos começar o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é que Jesus, mesmo com todas as demandas que ele tinha, com toda a popularidade, ele tinha tempo, ele buscava tempo de solitude, tempo a sós com o Senhor. Às vezes a gente acha que por conta de termos uma rotina muito difícil, muito complicada, que a gente pode, sei lá, conversar com Deus. De fato, a gente pode conversar com Deus em todo o tempo, orando sem cessar, mas o ambiente, o tempo a sós, era algo que não acontecia do nada. Jesus buscava de uma forma muito intencional esses momentos. Então, se eu pegar um exemplo aqui para você, em Lucas 5:16 diz: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Presta atenção nessa ação. Ele se retirava. Então, pense durante a sua semana, quando você for fazer a sua agenda. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar aqui na descrição como eu faço a minha agenda. Então, planeje tempo a sós com Deus. Mesmo que você seja casada, você pode pedir para o seu esposo dar uma volta com as crianças. Você pode, no seu trabalho, almoçar em 40 minutos e ter 20 minutos ali com Deus. Você pode acordar mais cedo, como é uma estratégia que eu utilizo antes do dia amanhecer, para poder, no silêncio, conversar com o Pai. Então, Jesus, nem adianta você falar para mim que eu tenho muitas demandas, porque se eu te falar de alguém que tinha muitas demandas, essa pessoa, não há aqui na Terra outra pessoa que tinha mais demandas do que Jesus Cristo, porque de Jesus havia todo o poder. Então, as pessoas, elas se chegavam, né, e elas, a ponto de Jesus temia ser até esmagado por conta da pressão que ele sofria do povo. Então a gente tem em Lucas 5:16, se você for em Lucas 6:12, ele vai falar a mesma coisa. Naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A noite orando quer dizer que ele, de fato, teve um momento ali de vigília, né? Um momento em que ele abriu mão do sono. A gente sabe, sim, que o sono ele é bastante importante, porém, mais do que isso, ele sabia que precisava de tempo com Deus. Portanto, não há desculpas para nós. Marcos 1:35 diz: E tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele era aquele, né, que enquanto estava todo mundo dormindo, disfarçadamente colocava a roupa dele, fechava a porta sem ninguém ouvir e saía para orar. Não sei se vocês sabem, naquele momento em que Jesus acalma a tempestade, quando os discípulos estão no barco, é importante dizer que Jesus ele estava fora e ele pediu para que eles pudessem ir antes dele. Por quê? Para que ele pudesse ter um tempo com o Pai. Tá vendo como tudo tem a ver com estratégia, com planejamento, com intencionalidade e não com falta de tempo? O segundo ponto que eu gostaria de falar com você é de tenha Jesus como o exemplo dele de senso de prioridade. Eu gosto muito de um livro
que se chama Essencialismo, né? Esse livro, ele fala um pouco sobre diminuir as coisas que nós fazemos, né? Os nossos ruídos, para que a gente possa fazer boas escolhas, né? E é importante que a gente tenha uma clareza de propósito. Quanto mais clareza de propósito a gente tem, mais a gente vai ter clareza daquilo que nós precisamos fazer. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu criei esse canal e eu tenho um objetivo. O objetivo desse canal é falar de princípios bíblicos, mas de uma maneira muito prática. Então, se você, por exemplo, quiser conhecer um pouco sobre história, sobre escatologia, se você quiser discutir, como minha mãe fala, sexo dos anjos, né? As coisas difíceis de interpretação da Bíblia, esse canal não é para você. Porque o que eu faço é discorrer sobre as escrituras, dar exemplos. Então, por isso que essa clareza, né, de propósito, ela me ajuda na hora que eu for montar todos os meus conteúdos. Outra coisa, todas as vezes que nós formos dizer sim para alguma coisa, a gente tem que ter em mente que nós vamos ter que dizer não para outras. Por exemplo, se você é casado, não adianta você achar que você vai conseguir jogar futebol todos os dias com seus amigos. Se você fez uma opção por seguir a Jesus Cristo, você precisa entender que o seu domingo, ele não vai ser para estar todos os dias na sua casa de campo. Porque a Bíblia é muito clara quando diz que nós devemos congregar. Veja, eu não estou dizendo que você nunca pode viajar, que você, enfim, precisa estar de manhã e à noite todos os domingos na igreja, porque senão você vai perder a salvação. Não tem nada a ver sobre isso, mas a gente está falando sobre o que você quer da sua vida, quais são as suas escolhas, qual é o seu senso de prioridade. Jesus, ele tinha um senso de prioridade, assim, muito claro. Né? Primeiro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no final, mas ele já sabia que ele tinha vindo aqui na Terra para pagar os nossos pecados por meio da vida dele. Ele já sabia que ele viria e que ele iria morrer, que ele ia ressuscitar. Ele já sabia que as pessoas iam trair ele, já sabia que ele viria para curar, então que ele não iria se casar, que ele não iria viver por ele mesmo. Ele tinha um foco. Vamos lá em pegar alguns exemplos disso? Coloquei aqui na minha Bíblia. Primeiro está em João 9,4. Diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A gente pode acabar aqui, né? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Isso nós precisamos ter como um lema na nossa vida. Cara, eu tô aqui na Terra, eu sou uma discípula de Jesus Cristo, então eu quero ser um exemplo, eu quero ser bênção na vida das outras pessoas, né? Além de João 9,4, nós temos o ensinamento de Marcos, né? Marcos, peraí, gente, 1,35 diz o seguinte. Olha, presta atenção. Tendo-se... não é isso não, sorry. Socorro, Deus! Desculpa, gente, eu tô no... É Marcos 1, 36, 38. Diz assim: Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Olha que coisa linda. Jesus dizendo: olha, vamos para outros lugares. Eu preciso compartilhar a minha palavra. Eu preciso ensinar. A gente sabe que Jesus, em toda a oportunidade, ele estava na sinagoga ensinando, falando por meio de parábolas, curando pessoas, mas principalmente ensinando. Por isso, gente, é muito importante nós sabermos para onde nós queremos ir, né? Lógico que nós somos conduzidas por Jesus Cristo, mas se você começa o dia sem nenhuma clareza de propósito, você vai ser levada aí, né, pelas demandas das outras pessoas, e aí você não sabe nem onde concentrar a sua energia. Então vamos relembrar os 2 pontos. Primeiro ponto: Jesus, ele
intencionalmente buscava tempo com o Pai. Segundo, Jesus tinha senso de prioridade. Ele sabia que ele era a luz do mundo, ele sabia que ele precisava pregar e, portanto, todo o tempo dele era utilizado com muita sabedoria. O terceiro ensinamento de Jesus Cristo diz: demonstre compaixão e não se paute apenas na tradição. Jesus, ele demonstrava compaixão e amor em todo o tempo. Como é que Jesus demonstrava compaixão? Ele, em Mateus, por exemplo, diz que ele curava pessoas, né? 9:36, especificamente diz: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse, Marcos 10:45, vamos lá. É que eu tô sem o meu computador, então eu tô no olhômetro. 10:45 diz o seguinte, vem comigo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, a gente vai falar um pouco sobre a importância da igreja, mas é muito difícil alguém chegar e falar assim, eu tô procurando uma igreja. Aí você fala, eu quero uma igreja para os meus filhos. Eu quero uma igreja para me alimentar. Eu quero ir para uma igreja para conhecer pessoas novas e arrumar um marido. Nunca ninguém fala, eu quero ir para a igreja porque eu quero utilizar os meus dons a favor dos meus irmãos. Então, Jesus, ele servia. Essa é a profunda marca de Jesus Cristo. E veja que os próprios discípulos, né, que andavam com ele, que experimentavam de todas as dos exemplos, né, andava ali de pertinho com ele, acabam entrando ali na falácia, né, fazendo uma pergunta, né, eu quero sentar à tua esquerda e sentar à tua direita, quem é o maior, quem é o menor no reino dos céus. E a gente sabe que ele diz que o maior no reino dos céus é aquele que serve, que a gente não tem que ter essa visão do mundo de ser servido. E uma marca está lá em João 13, quando diz: em seguida Jesus pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus dando um exemplo, né, de sentar e lavar os pés. Quando a gente lava os pés de alguém, a gente se encurvar, diante de alguém. Que exemplo de humildade e de servidão. E a gente já está chegando ao final. Você está relembrando, gente, os pontos que nós já abordamos aqui? Então vamos voltar. Primeiro, Jesus, ele buscava tempo com o Pai intencional, ele tinha senso de prioridade, sabia porque ele tinha vindo à Terra. Número 3, ele demonstrava compaixão. Número 4, ele não fazia acepção de pessoas. Número 5, ele era grato, mesmo nas pequenas coisas. Número 6, Jesus servia. E o número 7, adivinha? Jesus, ele descansava. Para mim, descansar, gente, é muito difícil. Eu tô sempre querendo fazer milhões de coisas, buscando ter produtividade, vivendo, né, nessa sociedade do cansaço. Tem até sugiro, se você quiser ver um episódio, se chama Sociedade do Cansaço, que vai falando um pouco sobre essa necessidade que a gente tem de tudo muito rápido, do quanto nós estamos realmente à beira de uma exaustão. Em Marcos 6:31, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Olha que interessante, vou até diminuir o ritmo aqui. Jesus Cristo, ele fala para os discípulos, venham, vamos descansar um pouco à parte, num lugar deserto, ou seja, vem comigo, vamos sair um pouco desse burburinho, dessa efervescência e vamos para um lugar para nós podermos descansar. Gente, descansar quando nós... o próprio exemplo, né? Quando Jesus está no barco, diz que ele estava sentado com a cabeça no travesseiro. Imagina, depois de um dia de ter falado tanto, de ter pregado, ter curado, e ele descansa o sono de alguém que tem consciência de que está fazendo o seu papel na terra.
Que sono maravilhoso, né? A Bíblia diz que em paz me deito, logo me pego no sono, porque o Senhor me faz repousar, né, em segurança. A gente vai falar sobre isso, sobre a importância desse tempo de descanso, mas não pense que você é uma super-heroína, uma mulher maravilha, nem se sinta culpada por descansar. Lembre-se que descansar não tem a ver com entretenimento e distração. Assistir filme, ou ver Netflix, ou ficar no celular, a gente acha que é descansar, mas não é, gente. Descansar é realmente assim, desligar o computador, ir ver coisas que você não está acostumado a ver no seu dia a dia. E por último, eu não poderia deixar de falar que Jesus amava. Em João 3,16, um versículo muito conhecido, diz que Deus, né, amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, né, em forma humana, que é o próprio Deus, se entregou por nós. Isso é uma prova de profundo amor. A Bíblia diz que talvez por um justo as pessoas poderiam pensar em morrer, mas e por um pecador? E por aquela pessoa que não merece? Ele fez isso por nós, porque Ele nos ama. Então, Ele veio para desatar todos os grilhões, todos os nós, toda a tristeza que está na sua alma, para te dar uma nova vida, uma vida cheia de paz, uma vida de princípios e significado. Gostou? Qual desses passos para você ainda é uma dificuldade? Não adianta colocar aqui todos. Coloca aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva nas redes sociais. Quer conversar comigo? @Thalita Alves Brasil. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Vamos orar? Obrigada, Deus, por a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a termos um tempo intencional contigo, a descansar. Nos ajude a amar as pessoas como o Senhor nos amou. Nos ajude a ser grato, a servir, Senhor, e principalmente a demonstrar compaixão pelas pessoas. Difícil é isso para nós, porque Tu sabes o quanto nós somos egoístas, mas com Teu Espírito Santo que habita em nós, tudo isso é possível. Ser conosco, e essa pessoa que ouviu esse podcast ou assistiu esse vídeo pelo YouTube, que o Senhor derrame o Teu cuidado e ricas bênçãos na vida dessa pessoa e da família representada. Eu oro e creio em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro.